culturas. Então, assim, você viaja muito, conhece aí, eu não sei quantos países você já conheceu, enfim. São culturas diferentes, o modo de receber é diferente. Obviamente, a comida do lugar, a bebida, cada lugar que a gente vai tem a sua característica. Conta um pouquinho, assim, dos lugares que você mais amou, que assim, nossa, eu cheguei lá, superou minhas expectativas, eu fui com uma ideia, foi outra. E também, claro, assim, nem tudo são flores, então, assim, eu imagino que tenha acontecido alguma roubada com vocês no meio do caminho, enfim. Conta pra gente aí, pra gente poder... Nossa, deixa eu pensar. Eu vou falar meio que as minhas impressões sobre alguns lugares, porque cada lugar a gente vive, é uma experiência única, né? Mas primeiro deixa eu dar minha golada no meu drink. Opa, por favor, né? Agora eu vou te responder a parte da cultura. Vamos lá, voltando na cultura. Bom, país que me surpreendeu positivamente e que talvez eu não tinha criado tanta expectativa para ele foi o Peru. Tá. Eu fui esperando uma coisa assim no Peru e aí quando eu cheguei lá eu me deparei com uma culinária excelente, exemplar, que talvez por falta de conhecimento meu em relação ao país e à culinária, porque hoje eu sei que a culinária do país, a gente vai aprendendo, viajar também é aprender sobre cultura, enfim. Sim. E aí o Peru me surpreendeu positivamente, foi muito além das minhas expectativas, tanto que eu falo para todo mundo que um dos lugares da América do Sul que são incríveis é o Peru. Tá. Agora, em termos de ser muito parecido com a gente, os países da América do Sul e Caribe têm muita característica assim, parecida com a nossa, né? Talvez por cultura, colonização, tudo muito parecido. A Turquia também me surpreendeu positivamente. Agora, de povo acolhedor, eu acho que nada supera o tailandês, assim. O nosso guia da Tailândia, a gente gosta muito de fechar com guias para enriquecer a experiência do lugar. E o nosso guia da Tailândia, ele nos levou para comer a banana. Ele pegou a mãe dele pegou um cacho de banana do pé da mãe, do quintal da mãe dele. A gente foi até a casa dele. E foi muito legal, porque legal. Eu e Beto, a gente tem muito assim, a gente vai desde o restaurante premiado a um restaurante local, a uma comida de rua, porque eu acho que viver a experiência da viagem não é só sobre lugares premiados. Sim, exatamente. Porque às vezes você vai descobrir no simples e no dia a dia o que é realmente cultural para aquelas pessoas que estão lá, né? A gente sabe que existem restaurantes, bares voltados para o turista e também tem aquele que é local, que o cara é local. A simplicidade, o modo de preparo, a raiz, como te recebe, né? A raiz, né? Você se sente em casa, né? E aí a gente foi para Tailândia, foi na nossa lua de mel em 2015. A gente amou tanto a Tailândia que a gente voltou em 2016 com 18 amigos. Nossa! Foi quando a gente foi para Bali, Indonésia. Já eu continuo a história do Bali, do perrengue. E aí a gente foi para Tailândia, a gente viveu essa experiência. Então quando a gente viu que ele nos acolheu muito bem, a gente virou para ele e falou assim: eu quero almoçar no lugar que você vai almoçar domingo com a sua família. E a gente foi almoçar no domingo com a família dele. Então eu não fui para nenhum restaurante chique, badalado, não. Eu fui num lugar que ele gostava de frequentar com a família. Porque eu acho que isso é buscar um pouquinho da raiz. Você foi com a família dele? A gente foi com a família dele, legal. Depois desse almoço foi quando ele levou a gente para casa da mãe dele. Então criou um vínculo. A gente tem contato com ele até hoje. E agora, o perrengue, né? Porque não existe só perfeição no mundo das viagens, né? Tem perrengue. E o perrengue é sempre... A gente tá aqui para falar tudo, tudo. E eu achei que eu ia perder meu marido. É mesmo? Eu achei que eu ia perder meu marido. A gente foi pra Indonésia, foi um roteiro muito hard, assim. A gente fez a ilha da Indonésia toda em uns 4, 5 dias com esses amigos também, né? Essa na mesma viagem. E eu não sei se foi intoxicação alimentar ou se foi algum problema de pedra no rim. A gente até hoje não sabe, assim. Tá. Mas a gente resolveu ficar em um hotel de bambu. Eu gosto dessas coisas exóticas, assim, diferentes. Então a gente fechou um hotel e só tinha um recepcionista à noite desse hotel e tinha nossa guia que falava português, só que esse recepcionista só falava balinês, ele não falava inglês. Nossa. E o Beto, meia-noite, me resolve passar mal.
Mas a gente foi com uma turma de médicos, Ah, então todo mundo Beto. tinha o seu estoque. Pois é, eu ia falar isso aí. Pois, se você for com seus amigos, você levou a tropa toda, então Todo assim... mundo tinha o seu estoque. A gente usou todo o estoque de possíveis medicações para tratar. E tinha os diagnósticos também, né? É. Ah, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Só que olha só, era uma dor abdominal súbita. Apendicite. Então, na minha cabeça só vinha isso. E aí eu falei, cara, o Beto vai operar na Indonésia. Não é Eu possível, estou não é num possível. hotel afastado da cidade, de bambu, e o recepcionista só fala balinês. E agora? E agora? Aí eu já comecei. Aí, cadê o passaporte? Não achava, eu tava tão nervosa. E o Beto, eu acho, assim, eu tenho 21 anos junto com o Beto. Eu nunca vi o Beto sentir uma dor tão intensa. Então eu falei, apêndice, alguma coisa abdominal, vai operar Vai aqui ter, mesmo. vai operar. Só que quem Aqui mesmo, né? Então, você já me vê isso, eu falei, vê aquilo. Deus. Não, vamos, anestesia não tem, dá gin pra ele. E o nosso grupo de amigos era a maioria anestesista, né? E eu falei, meu Deus, que perrengue, socorro. Aí eu já comecei a rezar logo. Eu falei, meu Deus, a minha sogra não vai me perdoar. Se acontecer alguma coisa, essas coisas são invenções minhas, sabe? Eu ficava pensando assim, por que eu tô do outro lado do mundo? Por que você foi mexer com isso? Foi pra lá. Enfim, enquanto eu procurava o passaporte, um amigo nosso que falava inglês foi junto com o Beto. O Beto não dava conta de falar com ninguém, assim. Levou o Beto até... E é nessas horas que some as coisas, né? O passaporte vai sumir. Tudo. E detalhe, era véspera de Natal, nós estávamos em Bali, era meia-noite. Temos um agravante ainda. Não, a gente tinha um voo 9 horas da manhã para a Tailândia. Nossa. E brasileiro na Tailândia não entra com vômitos e diarreia. Não entra. Não entra. Não entra. E aí, eu falei, meu Deus, e agora? Aí, esse nosso amigo foi com o Beto. E eu fui procurar a saga do passaporte, que eu não achava, porque eu tava muito nervosa. Resultado, 7 horas da manhã, o Beto me volta com esse nosso amigo, tomou medicação. 2 horas antes do voo. Levaram ele, o táxi... lembra que o recepcionista não falava inglês? Eu tive que ligar para nossa guia. A nossa guia ligou Nossa, que saga, pro recepcionista que saga. para, então, ele pedir um táxi para ir buscar a gente, porque a gente estava num hotel ilhado. E aí ele chegou numa clínica, ele falou assim, que ele chegou na clínica, o médico foi atender ele de chinela havaiana, assim, sabe? Certo? E aí, o que você tem? O que é? Mas deu tudo certo, tratou a dor, enfim. Não, e chega de manhã, não sei se é a mesma coisa aqui, porque aqui, se você chega de manhã no hospital com recebe bebida, encheu a cara, dá glicose. Capaz, né? É turista, né? É turista, então. E aí, e também tem uma coisa muito comum na Ásia, se um dia você for para a Ásia, que são intoxicações alimentares, né? A gente come, é um alimento, é um tempero, um alimento, uma manipulação, um tipo de higiene totalmente diferente do nosso. A gente não tá acostumado. Então é muito comum ter a diarreia do viajante ou ter dor abdominais, intoxicações por conta disso. Então, isso também era uma das nossas hipóteses. Tá, tem alguma, abrindo só um parênteses, já que você tocou nesse assunto, tem alguma dica que você dá, algum remédio que você toma antes, alguma coisa para proteger o estômago em relação a isso? Olha, quando se trata de Ásia, não tomar, tomar água sempre filtrada ou mineral. E também comprar garrafinha fechada. E também, por exemplo, vou pedir um drink. Se for num lugar que você não confia muito, não deixa pôr a pedra de gelo, né? Ah, tá bom. Porque às vezes você não sabe a procedência. É água. Então, a bebida na rua, essas coisas você tem que moderar. Toma só shot, então. Tá bom. E também assim, é um meio termo, porque imagina só, você vai para um lugar desse, você quer comer comida de rua. Sim. Então você vive perigosamente sempre. Sempre. Então é cuidar da imunidade, dormir cedo, enfim. Cuidar um pouquinho ali, é o meio termo e rezar. Joga pra Deus e Deus controla o resto. 6 meses antes de viajar, começa a tomar as vitaminas, fica bem... Tipo, meio que joga pra sorte. E aí, o Beto voltou 7 horas da manhã, deu tempo da gente pegar o próximo voo. No meio do voo, o Beto me passa mal novamente. Nossa. E aí eu falei, caramba, não vamos conseguir entrar na Tailândia, é véspera de Natal e nós não temos pra onde voltar. Você já sabia disso? Eu já sabia disso, porque a gente já tinha ido no ano anterior da nossa lua de mel. Você comentou, verdade. E aí, faltando 2 pessoas pra gente passar na fila, o Beto começa a passar mal, com vontade de vomitar. Nossa. Eu falei, o Beto pálido, assim, Nossa. eu falei, Beto, corre para o banheiro, porque vai vomitar e volta correndo. O Beto voltou pálido, a gente deu conta de passar.
na imigração, Passa uma tranquilo. base, pega uma maquiagem. Rezou e vai, segura na mão de Deus segura, e vai. Vem. E aí a gente chegou no hotel e acionou o seguro viagem e foi um médico até o hotel cuidar Tinha dele. mais estrutura lá? O diagnóstico do médico foi de uma intoxicação alimentar, mas assim, a gente não sabe, porque parecia muito uma crise. Mas nunca se fechou o diagnóstico. O importante é que ele tá vivo, graças a Deus. Nossa, graças a Deus. E eu não vou me sentir Você voltou culpada com a minha ele. sogra. Não, e o que era pra ser... É óbvio, assim, a gente tá dando risada aqui agora, batendo papo, porque já passou, mas eu imagino o perrengue de vocês. Foi perrengue. Tendo que perder voo, ou não conseguir entrar no país, enfim. Mas você sabe qual foi o aprendizado disso? É. Nunca viaje sem um seguro viagem. Nunca. Sempre, né? Nunca, tem que ter, né? nunca. Tem que ter, né? Não existe viajar sem seguro. Não é aquele custo, puxa... Não, cara, é um dinheiro que... A gente sempre... Não vai acontecer comigo, né? Não vai, a gente não sabe o que vai acontecer, quando vai acontecer e como vai melhor acontecer. Melhor não usar, né? Óbvio, melhor não usar. É plano de saúde. Você paga pra você não usar. Paga pra não usar. Mas se você usar... Só pra vocês terem uma ideia, pra você andar de ambulância em Nova York, vamos supor, passou mal, a ambulância foi lá e te buscou. É mais de $3 mil. Nossa. Uma observação por 12 horas, ou 6 a 12 horas no hospital, é mais de $5 mil. Então, um seguro viagem não é nem internação, não é cirurgia, não é nada disso. Então, um seguro viagem, ele tem que ser fechado de uma forma muito consciente, sabe? Entendi. Porque é a única coisa que dentro do mundo das milhas eu falo, não vale a pena juntar milhas, pensar em milhas, vale a pena você reservar entendendo de toda essa cobertura, porque faz total diferença. É tudo, um planejamento, é uma planilha. A gente vai vivendo nos perrengues, né? A gente aprende muito depois que a gente vive. Mas assim, hoje eu falo muito para as pessoas, não queira passar por uma situação sem ter um seguro viagem, porque isso pode levar a uma falência de uma família. Sim, exatamente. Você vai com uma expectativa, você separou aquele dinheiro para aquilo e de repente, né? Exatamente. Nossa. Agora, de experiência legal que eu fiz de viagem, mais uma vez voltando para a Argentina, foi em Mendoza, que a gente foi em 10 amigos, 5 casais, e a gente montou um roteiro bem legal, visitando vinícolas. Então, assim, todos os dias a gente calibrava muito e a gente chegava trocando as pernas. Então, você quer viajar em grupo e tal, acho que é um destino bem legal pra ir. Sim. Muito vinho. Muitas vinícolas. E trouxeram vinhos pra cá muitos também. Vinhos. Todas as vezes a gente trouxe muitos vinhos. Que legal. E assim, qual que é a quantidade que pode entrar no... se eu não me engano, são 14 garrafas. 14 garrafas. São 6 garrafas na mão, amor? São 12 na mala e 6 na mão. 12 na mala e 6 na mão. Tem um acordo comercial entre alguns países que são produtores de vinhos na América do Sul. E aí tem isso com o Uruguai, Argentina e Chile. Então dá para você aproveitar isso.